queridos irmãos e irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Vamos dar prosseguimento ao projeto Uma Nuvem de Testemunhas, que se constitui de 4 capítulos. No primeiro abordamos a obsessão, no segundo a desobsessão, no terceiro as reuniões mediúnicas e neste, o quarto, apresentaremos o tema Diálogo com os Espíritos. Nas noções preliminares de O Livro dos Médiuns, encontramos no capítulo 1, intitulado Há Espíritos, o seguinte texto de Allan Kardec. A dúvida no que concerne à existência dos espíritos tem como causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente, são figurados como seres à parte na criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. Muitas pessoas, mais ou menos como as que só conhecem a história pelos romances, apenas os conhecem através dos contos fantásticos com que foram acalentadas em criança. Seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta deste princípio. Tomamos, conseguintemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma, existência, sobrevivência e individualidade que tem no espiritualismo sua demonstração teórica e dogmática, e no espiritismo a demonstração positiva. Acresce que, se os fatos corroboram a teoria da existência dos espíritos, tem ela por si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos se nos deparam no fenômeno das manifestações espíritas, que assim constituem a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. Muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além desse ponto, que admitem a existência das almas e, conseguintemente, a dos espíritos, mas que negam a possibilidade de nos comunicarmos com eles. Pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Esta dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem ideia muito falsa, supondo-os erradamente seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não é real. Então vamos verificar as razões pelas quais devemos e podemos nos comunicar com os espíritos. Primeiramente, a oportunidade de intercâmbio nos faculta a chance de praticar a caridade, de prestar o esclarecimento e de oferecer consolo. E também é ensejo ao aprendizado, tanto no contato com irmãos em atraso moral ou em sofrimento, como também na comunicação com os espíritos mais evoluídos. Com tais objetivos, os encarnados encarregados de praticar a comunicação formal com os espíritos em geral, dentro da organização de uma reunião mediúnica, são conhecidos como doutrinadores, esclarecedores ou dialogadores. Apesar de o termo doutrinador não ser incorreto, tendo inclusive sido utilizado pelo espírito Emmanuel na literatura espírita, ele tem de fato caído em desuso, porque o verbo doutrinar significa instruir e pode dar a entender uma via de mão única, ou seja, do encarnado para o desencarnado, quando na verdade a boa prática da comunicação com os espíritos se vale de ambos os sentidos, isto é, do encarnado para o desencarnado e do desencarnado para o encarnado. Por esse motivo, nós consideramos bastante adequado o termo dialogador, e é o que daremos preferência nesta apresentação.
Com relação à técnica espírita da comunicação com os espíritos, gostaríamos de iniciar explicando que nos livros Levítico e Deuteronômio do Antigo Testamento, nós encontramos a proibição de Moisés para a comunicação com os mortos, subentende-se, desencarnados. Entretanto, Allan Kardec analisa profundamente as circunstâncias em que isso se deu, na obra O Céu e o Inferno, explicando que tal proibição mosaica se direcionava à prática de sortilégio e necromancia. A técnica espírita de comunicação com os espíritos foi criada e desenvolvida por Allan Kardec para substituir práticas arbitrárias, como, por exemplo, o exorcismo. A compreensão do fenômeno da obsessão, ela inibiu o hábito de se espancar o doente para retirar o demônio do seu corpo. Então, tornou-se uma prática muito mais caridosa, muito mais humana e muito mais respeitosa para com os espíritos e para com aqueles que são por eles influenciados. No terceiro capítulo deste nosso projeto, nós explicamos as condições nas quais deve haver a manifestação segura e organizada dos espíritos, que seriam nas reuniões de educação mediúnica, nas reuniões de tratamento espiritual ou desobsessão, nas reuniões de convívio espiritual, ou seja, as manifestações públicas dos espíritos, e alertamos que fora da casa espírita não se constitui uma boa prática, somente deve ser utilizada com orientação direta dos mentores da instituição. Nós veremos, portanto, a seguir, os tipos mais comuns de entidades que se manifestam, que se comunicam pela psicofonia ou pela psicografia dos médiuns de manifestações patentes. Certamente poderão haver outros tipos de classificação, mas nós julgamos que as seguintes que vamos apresentar irão cobrir a maioria das situações. Então, normalmente, os tipos de entidades, de espíritos que se manifestam, podem ser denominados por mentor. É aquele espírito que preside os trabalhos de desobsessão ou de cura na dimensão espiritual. Amigo, o espírito que traz mensagens de ânimo e de esclarecimento ao grupo mediúnico. Criança, entidades infantis trazidas por tutores ao ambiente da reunião para aprendizado. Agradecido, o espírito que de alguma forma foi tratado pelo espiritismo, sente-se curado e deseja dar o seu testemunho, comparando os seus estados anterior com o atual, que ele se encontra. O espírito preto velho geralmente identifica um espírito bondoso, que se manifesta dessa forma por revivescência de práticas mediúnicas com ingredientes da Umbanda, ou para melhor sintonizar com outros espíritos. O espírito arrependido, aquele que tem noção de suas faltas e deseja reparação. O espírito desnorteado, ele desconhece a sua condição de desencarnado, desconhece o ambiente em que se manifesta, reclama da indiferença das pessoas, dos encarnados, porque justamente não percebe a sua presença. Esse tipo de situação. Por exemplo, um subgrupo dessa condição seriam espíritos acidentados, pessoas que são pegas de surpresa no momento da desencarnação, não se encontram preparadas para se transportarem para a condição que estarão no plano espiritual. Prosseguindo, o espírito irônico, em geral, uma entidade inteligente cujo interesse é perturbar. Ele se mostra indiferente e dificulta o diálogo. Temos também os espíritos viciados, com vícios orgânicos, viciados em álcool, em droga, em sexo. É muito comum esse tipo de manifestação. Os espíritos suicidas, que em geral
manifestam surpresa diante da continuidade da vida após a morte física. Repassam mentalmente o momento da sua desencarnação, um grande sofrimento contínuo, e percebem a desintegração lenta do próprio corpo. Claro que isso não é uma regra geral para todo espírito suicida. Muitas vezes podem comparecer já no momento mais avançado da sua compreensão do que lhes aconteceu e já terem superado essa condição de sofrimento que nós mencionamos. Temos ainda os espíritos revoltados, são aqueles que sofreram o que consideram ter sido uma injustiça e desejam reparação. Muitas vezes eles planejam ou atuam em processos de vingança. Temos o espírito dominado, aquele que atua em processos obsessivos amando de outros espíritos. E o espírito dominador, que se diz no comando de um grupo de espíritos que trabalha sob as suas ordens em processos obsessivos. Muito comum o espírito orgulhoso, o que ainda se acredita possuidor de bens ou de direitos sobre propriedades e pessoas, espíritos essencialmente materialistas, e também aqueles que afirmam que ninguém conseguirá convencê-los a mudar os seus hábitos. O espírito mistificador é aquele que deseja enganar intencionalmente. Por exemplo, ele se passa por uma entidade benevolente, por uma criança, então ele está promovendo um processo de mistificação. Temos ainda o espírito enfurecido, a entidade com tendência à violência que manifesta intenso ódio. E o espírito deformado, que são os casos de zoantropia no perispírito. O espírito toma forma animalesca, sendo que muitas vezes se acredita realmente como um animal. Como saber quais tipos de espíritos se apresentarão? Na verdade, isso não cabe aos encarnados. Os espíritos que vão se comunicar nas reuniões mediúnicas, eles são escolhidos e selecionados pelos mentores espirituais, aqueles que coordenam a reunião no campo espiritual, e de acordo com as suas características, eles são levados até a reunião para que possam ser atendidos pelo instrumental disponível entre os encarnados, ou seja, vai depender também da experiência, das qualidades morais e das habilidades de dialogação do grupo mediúnico. Quais seriam as características de um bom dialogador? Teria de ser um encarnado estudioso do Espiritismo, estudioso dos ensinos de Jesus, da moral cristã, uma pessoa paciente, amorosa, respeitosa para com os espíritos comunicantes. E se ele estiver acumulando posto de direção do grupo mediúnico, deve ser referência para os colegas encarnados, no campo da amizade, do apoio, da autoridade moral e do seu empenho como estudioso do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Em se tratando do atendimento de entidades atrasadas ou ignorantes, o diálogo visa diversas coisas. Por exemplo, despertar no espírito comunicante a sua realidade, o processo em que ele se encontra, porque muitas vezes ele não tem noção do que está acontecendo consigo mesmo. Esclarecer pelo ensino evangélico e doutrinário algumas questões de ordem moral, se for necessário. Tratar processos obsessivos, auxiliar no processo de desobsessão. Auxiliar o espírito comunicante a prosseguir em sua caminhada evolutiva. E libertar o espírito de regiões trevosas e de julgos obsessivos. Logicamente, há outros objetivos no diálogo, mas esses são os principais. Todo espírito comunicante deve, com certeza, ser tratado com respeito e com amor incondicionais. Portanto, um diálogo com uma entidade, um diálogo com o espírito, não se trata de uma lavagem cerebral, não é uma via de mão única, como dissemos.
onde há muita rigidez, muita severidade. Ninguém gosta de ser tratado dessa forma. É uma relação de conquista, primordialmente de conquista de confiança entre o dialogador e a entidade comunicante. É um trabalho, na verdade, em conjunto dos médiuns de manifestação, dos médiuns vibracionais e do dialogador. Todos esses devem trabalhar uníssonos e estarem apostos no tocante à sua preparação física, mental e espiritual. Se o dialogador apresenta carência de recursos para atuar em determinados casos, normalmente os mentores espirituais entram em ação no auxílio da situação, às vezes encerrando a comunicação ou comunicando-se diretamente com o espírito atendido, auxiliando o processo de entendimento, de diálogo. É importante também salientar que, se o dialogador estiver sujeito ele mesmo a um processo obsessivo, ele deve se esquivar de realizar a prática da comunicação do diálogo com os espíritos, devendo buscar o seu próprio tratamento, dispor-se a isso primeiro, para depois retornar à prática da dialogação com os espíritos comunicantes. No capítulo 145 da obra Caminho, Verdade e Vida, intitulado Doutrinações, o Espírito Emmanuel comenta o seguinte trecho do Evangelho, registrado em Lucas, capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis porque se sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então vamos ver o que Emmanuel comentou sobre isso. Frequentemente, encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar, em contatos mais diretos, os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem, pouco a pouco, de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem, não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que, em tais circunstâncias, o bem é ministrado não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Vemos aí, então, como Emmanuel coloca para nós e todos aqueles que praticam o diálogo com os espíritos essa situação real de que são apenas intermediários do bem, não devem se julgar superiores, não devem apelar para a vaidade, para o orgulho, julgando-se acima das entidades que estão esclarecendo. São apenas emissários de Jesus, caridosos, solícitos, como disse o texto, verdadeiros canais da misericórdia divina, e isso é muito importante para que o dialogador se posicione sempre com humildade e boa vontade diante daqueles com quem irão comunicar. Então, quais seriam as boas práticas da comunicação?
Primeiramente, sempre ouvir primeiro, ouvir muito, para respeitar o desabafo do comunicante. E também para obter elementos que indiquem o tipo da situação. Porque muitas vezes, ou poderíamos dizer até na maioria das vezes, não fica muito claro se o espírito comunicante, logo de início, é identificado como sendo homem ou mulher, se é velho ou novo, qual é a sua condição, seu estado de espírito, dentre tudo aquilo que nós mencionamos anteriormente, se ele está arrependido, se ele veio dar um agradecimento, se ele está enfurecido, se ele é um espírito inteligente que está querendo mistificar ou manobrar o grupo mediúnico, né? Manipular o grupo mediúnico. De qualquer forma, é necessário tratar o espírito, qualquer seja ele, qualquer seja o espírito, deve ser tratado como amigo, deve ser convencido através da bondade do diálogo de que não há diferença de consideração para com ele ou qualquer outra pessoa presente no ambiente, seja ela encarnado ou desencarnado. Então, o dialogador, ele deve sempre fazer uma espécie de trabalho de detetive, ouvir parte da história, inferir algumas hipóteses, para que o quadro que o espírito comunicante está inserido, está vivendo, ele se descortine aos poucos. É importante também que o dialogador saiba que nem todo espírito está preparado, pronto para enfrentar a sua realidade. Às vezes ele não está consciente de estar desencarnado. E o dialogador não deve dizer isso para ele de imediato. É preciso mostrar a realidade subjetivamente, ou seja, tudo sendo feito para que não haja susceptibilidade, para que não haja dor, para que não haja sofrimento por parte do espírito que está ouvindo o dialogador pelas palavras do encarnado que está comunicando-se com ele. É preciso, então, bondade, tolerância, mas às vezes também autoridade e firmeza para lidar com a entidade. De qualquer forma, a conversa deve ser objetiva e deve ser útil, ou seja, pouco adianta ficar sondando assuntos desnecessários por curiosidade a respeito da vida do estado do espírito que está em comunicação. O dialogador também deve estar consciente de que nem sempre vai ser uma boa técnica, uma boa prática, ele introduzir de imediato o ensino evangélico, a moral cristã, como forma de esclarecer o espírito que está ouvindo, que muitas vezes não está preparado para isso. Ele tem outras necessidades muito mais básicas do que essa, e o ensinamento evangélico pode, se colocado no momento errado, irritá-lo, afugentá-lo. Então é preciso usar essa técnica com sabedoria, o momento adequado para fazer a ponderação de acordo com o ensinamento do Cristo ou levá-lo a concluir qual seria a melhor conduta para a sua vida. Outro ponto que precisa ser destacado é que o dialogador deve tomar cuidado para não entrar na rede da troca de acusações e muito menos tentar impor seus pontos de vista sobre o espírito. Ou seja, não tem o menor sentido o dialogador se irritar ou agir com vaidade, com orgulho, querer submeter o espírito que está ouvindo a esse tipo de, nós poderíamos chamar de tortura mental, né? Da imposição, da exigência, do rigor, as acusações. Isso pode simplesmente afugentar o espírito ou fazer até com que ele haja ironicamente para com aquele que está dialogando com ele. Muitas vezes também o espírito manifestante que se diz pertencente a um exército, a uma facção, a um grupo de poderosos, de espíritos fortes, ele vai ter de compreender que, na verdade, se encontra em estado de solidão, porque ele não está mais junto das pessoas que o amam, que o respeitam. Muitas vezes ele é apenas
alcahuete, ele é utilizado por esses espíritos para a prática do mal. O dialogador vai encontrando esses caminhos para se aproximar, no campo da confiança, como dissemos, do espírito que o está ouvindo. Não se pode também descartar a necessidade da aplicação de técnicas de regressão. Em que sentido? No sentido de tentar ajudar o espírito a recordar quem ele foi, o que aconteceu, por que ele se encontra naquele estado, revoltado, enfurecido, enfermo. Ele não se lembra. É um bloqueio, muitas vezes, psicológico, ou por indução de outras entidades que fazem com que ele participe como membro de uma equipe que está praticando o mal, que está afetando negativamente outras pessoas, e ele se torna ali apenas um elo, uma peça na engrenagem daquele processo e não lembra da sua individualidade, a quem ele pertenceu, qual família ele pertenceu. Então, muitas vezes, nós vamos poder contar com os espíritos mentores, que vão projetar para esses irmãos que se aproximam cenas do seu passado e vão ajudá-lo a lembrar, às vezes, revivecer aquilo que eles se envolveram para provocar a situação que eles se encontram no momento. Isso pode se transformar numa situação muito angustiante, até numa tortura temporária, mas vai ajudá-los a esclarecer quem eles são. Aqueles que são questionados a respeito dos seus nomes, e isso não é feito por curiosidade, mas para ajudá-lo a lembrar quem era você, como é que você se chama. Não me lembro, não tenho nome. Mas depois das técnicas de regressão, em que o espírito começa a se recordar com a presença de alguém que lhe foi muito querido, uma avó, um amigo muito caro, um filho que já se encontra no plano espiritual, essa situação faz com que o espírito quebre aquela rigidez mental, aquela sintonia que ele se encontra, e ele aí começa a se recordar da sua vida anterior, do seu nome. Isso tudo vai ajudar na sua recuperação, a ajudar a fazer com que ele saia do estado de sofrimento que ele se encontra e tome consciência do que está acontecendo e se proponha a caminhar para sair daquela condição. Nessa situação, muitas vezes, é que os espíritos são resgatados de regiões trevosas e trazidas ao campo espiritual da casa espírita. Nós dissemos anteriormente que o dialogador não deve se impor sobre o espírito, impor suas ideias, suas opiniões. Naturalmente, nós estamos nos referindo a impor ensinamentos morais, a obrigar o espírito a falar o nome dele só por curiosidade, a dizer para o espírito que ele tem que aceitar Jesus. Não é essa a técnica espírita. A técnica espírita é na base da confiança, do amor, da caridade, da compreensão, da paciência. Mas há determinados momentos que o dialogador precisa realmente impor uma disciplina. Por exemplo, se o espírito fica falando as mesmas coisas repetidamente, indefinidamente, o dialogador deve avaliar a sua técnica, direcionar a comunicação para um outro sentido ou para o encerramento. Um outro ponto que deve ser observado é que não se deve crer em tudo que o espírito fala sem nenhum critério, sem nenhuma ponderação. Há muitos espíritos inteligentes que apresentam conteúdos que parecem de nível muito elevado, mas estão fazendo para enganar. Não é preciso, portanto, que com o tempo, com a experiência, com o estudo, o dialogador se valha desses elementos para saber filtrar e lidar com a entidade que estiver em comunicação. A mudança de hábitos do espírito comunicante, por exemplo, um espírito viciado, ela vai ser feita não por mera orientação de que ele deve, por exemplo, parar de beber, parar com as drogas, porque não é assim que nós sabemos que na prática a coisa funciona. É preciso usar argumentos que toquem os seus sentimentos, a sua sensibilidade, para que ele mesmo se convença. Demos aqui o exemplo, né,
do vício orgânico, para que ele mesmo se convença da necessidade de suas mudanças. Portanto, não deixamos de ter, como dialogadores, de agir com um pouco de psicologia. Além do amor, da boa vontade, nós precisamos encontrar o caminho certo para, com esse critério de confiança e de amor, convencer o espírito da sua necessidade de mudar os hábitos, porque muitas vezes o encarnado, quando adentra o plano espiritual, ele mantém as práticas que adotava enquanto ele estava encarnado. Existem certas práticas na administração da reunião mediúnica que nós devemos evitar e gostaríamos de mencionar algumas aqui. Por exemplo, o dirigente considerar que um determinado médium é mais importante que outro médium, seja ele de manifestações patentes ou médium vibracional. Todos são elementos de igual importância. O recurso de cada um deverá ser usado da maneira mais adequada e inteligente possível, mas todos têm a mesma importância. Outra prática não recomendável é exigir que os mentores espirituais abram e encerrem os trabalhos. Isso não deve ser uma exigência dos encarnados. Outra exigência também que seria inconveniente, não deixar que o médium dê passividade ao espírito se ele não tiver tomado passe. Também são práticas que não vemos necessidade. A proibição de que determinada categoria de espírito se manifeste, ou seja, orientar o médium para não deixar manifestar criança ou preto velho. A manifestação deve ser livre. O dirigente, o dialogador, é que deve cuidar de lidar com cada situação. Também não seria boa prática exigir vestimentas especiais para os médiums, que eles coloquem certos uniformes ou roupas de certas cores. Isso também não é exigência dentro da prática espírita. Prejulgar que o espírito desencarnado não sente dores. Ele sente sim. Ele ainda tem, muitas vezes, resquícios das suas enfermidades, doenças, da condição que ele desencarnou e adentrou o plano espiritual. E como nós já até mencionamos, trazer o comunicante à sua realidade espiritual sem qualquer critério. Dizer, meu irmão, você já morreu, você está no campo espiritual, você está desencarnado. É preciso sondar a condição psíquica, psicológica que ele se encontra antes de apresentar essa realidade e talvez até não fazê-lo, deixar que os mentores espirituais cuidem disso. E com relação à orientação aos médiuns psicofônicos em desenvolvimento, é bom orientá-los para inibir a agitação desnecessária, murros na mesa, xingatórios, resmungos. A prática espírita é branda, suave. Eles devem se controlar se estiverem reagindo desta forma. Devem ser orientados. Outra coisa também, o número de manifestações consecutivas por médium também deve ser orientado, deve ser limitado, para permitir a participação de outros médiuns de comunicação e para que um determinado médium não fique muito cansado, ou seja, é preciso fazer um rodízio entre os médiuns com um limite, por exemplo, 2 ou 3 manifestações por médium. O médium também deve ser o médium de manifestação patente, dentro do possível, de acordo com a sua condição de consciência durante as comunicações, ele deve auxiliar o dialogador. Não significa ele bloquear aí, esse espírito que está chegando aqui é muito violento, não vou deixar ele dar passagem não, porque senão vai dar dificuldade aqui dentro da reunião. Não. O médium deve se conter da sua reação violenta, do seu corpo, das suas mãos, da sua agitação. Mas o espírito que tiver de se comunicar, que venha. É problema do dialogador, da equipe, do vibracional e dos mentores, naturalmente, irão ajudar a conter aquela situação. O auxílio deve ser feito sempre colaborativo com o dialogador por parte do médium de manifestações patentes. E, naturalmente, evitar cada médium em disposição com colegas, com o dirigente da reunião,
assim como preocupações excessivas com assuntos do dia a dia, porque isso pode inibir as manifestações. É isso que nós gostaríamos de ter apresentado. Naturalmente, o assunto não foi todo coberto por nós, isso aqui são apenas noções. Há obras maravilhosas que aprofundam esses assuntos. Desejamos encerrar salientando que todos os integrantes dos grupos mediúnicos devem se esforçar por cumprir a sua parte nos preparos físico, mental e espiritual, para que compareçam disciplinadamente à reunião mediúnica e facilitem o atendimento dos espíritos que os nossos mentores irão direcionar, facilitem o trabalho dos dialogadores, fornecendo os fluidos de melhor qualidade que puderem oferecer, as vibrações mentais adequadas através da prece, dos pensamentos elevados, para que tudo possa contribuir para a reunião harmônica e bem-sucedida aos olhos dos mentores e dos benfeitores do campo espiritual. Muito obrigado por sua atenção.